Eu passei a maior parte da minha vida dizendo sim para coisas que eu nem queria fazer. E não era porque eu não sabia dizer não, mas eu tinha pavor de decepcionar alguém. Bom, quantas foram as vezes que eu recebi um convite para ir num show, para fazer um passeio, e eu queria dizer não, mas eu disse sim. Quantas vezes eu me assentei a uma mesa para compartilhar, trocar ideias com pessoas que eu não queria, mas eu disse sim. Quantas vezes eu deixei de fazer algo que eu queria muito, porque para outra pessoa aquilo não era conveniente. Então, para não ter atrito, eu só me anulei e disse sim para a vontade daquela pessoa. Bom, eu sou a Gabi Ponciano, não tenho todas as respostas, estou muito longe de tê-las, mas eu gosto de fazer perguntas. E as respostas que a vida tem me trazido, eu quero compartilhar com você. Se você gosta desse tipo de vídeo, já fica por aqui. Quando eu percebi que eu estava falando sim para todo mundo e dizendo não só para mim. Acho que a ficha caiu mesmo depois que eu me casei. Eu me casei, então vim morar um pouco mais afastado do grupo que eu convivia, das pessoas que eu convivia, e eu percebi que todo final de semana eu estava voltando para o meu bairro, voltando sempre ocupada com coisas de muitas pessoas, e eu ficava exausta, e o final de semana era o tempo que tinha para estar junto, para adaptação, recém-casados, e a gente estava sempre para lá, para onde nós morávamos. E eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria para mim, não era aquilo que eu queria para o meu casamento, não é que eu ia me afastar totalmente da minha família, dos meus amigos, mas eu percebi que eu estava correndo, correndo, correndo e cansada e sobrecarregada com muitos problemas. E nenhum desses problemas eram meus ou do meu esposo. Eram problemas de terceiros que eu acabava me envolvendo por não aprender a dizer não, por não querer decepcioná-los. Eu dizia sim para tudo, então eu estava lá para apagar todo incêndio, ou era pau para toda obra. Eu estava sempre disponível para todo mundo. E eu percebia que eu tinha tempo para todo mundo, menos para mim. Então começou a me sugar, me sugar, me sugar, e eu comecei a me sentir um pouco mais depressiva, um pouco mais cansada, um pouco mais sobrecarregada. E conversando com meu marido, ele me falou assim: que tal você fazer um pouco de coisa para você? O que você quer fazer? É. E aí, quando ele me fez assim, essa pergunta: o que você quer fazer? Era uma pergunta que eu não sabia as respostas, porque eu já tinha vivido num padrão que eu me adaptei a fazer coisas que todo mundo queria que eu fizesse, então eu perdi a minha identidade, eu não sabia mais quem eu era. E, então eu me casei e comecei a viver ainda para os meus parentes, mas eu queria agradar o meu marido, deixar a casa impecável, cobranças que vieram de gerações passadas dentro da minha família. E não era aquilo que eu queria viver, mas era aquilo que eu me coloquei para viver. Por quê? Porque era o que as pessoas tinham dito que seria. E eu comecei a perceber isso. Então, ele me apoiando, eu consegui ter forças para começar a falar não. Ah, você veio aqui fazer tal coisa? Ah, não vou. Ah, você não quer passear com a gente para tal lugar? Ah, não vai dar, não quero não, quero ficar em casa. Muitas vezes hoje meu marido sai, passeia ou vai para lugares que eu não vou, mas eu aprendi a dizer não porque eu priorizo o que minha mente precisa para aquele momento, né? Só a gente se conhece de verdade. Então eu percebi que estar toda a semana inteira correndo de segunda a sexta com faculdade, trabalho, casa e o sábado e domingo também me fazia muito mal. Não me sentia tipo revigorada, reabastecida. Então eu precisava de ter finais de semana que eu ficasse quieta, em silêncio, para eu me reconstruir ali, me recompor. E eu aprendi isso agora, depois que eu casei, e eu fui me adaptando e me reorganizando e fazendo as coisas dessa forma. Tanto que teve um final de ano, e final de ano é tradição, né, a família se juntar, mas eu não fui, eu resolvi passar esse último final de ano sozinha na minha casa, e eu passei sozinha, meu marido foi comemorar, tranquilo, não tem nenhum problema. E, e pra mim foi tão bom, assim, ficar em silêncio, ficar tranquila, e eu sinto que essa decisão de dizer não me reconectou comigo mesma. Então agora se alguém pergunta assim, ai Gabi, o que você quer fazer? Eu já tenho algumas respostas, eu já sei para onde eu tô indo, eu já sei que caminho eu quero seguir, porque eu comecei a
tirar as opiniões dos outros e ver o que a Gabi mesmo ela quer para a vida dela. Às vezes esse é o preço, talvez ser a filha boazinha, né? Eu tenho lido sobre isso. Ser a filha boazinha traz benefícios, mas traz muitos malefícios também. Então, eu ter essa dinâmica de aprender a falar assim, não, isso não é o que eu quero, isso é o que a outra pessoa quer pra mim, tem feito muita diferença na minha vida. Mas e você? Você ainda diz sim só pra não decepcionar alguém?